minha receitinha pro nosso jantar aqui. Já volto com vocês, tá? Gente, ó, o que eu fiz hoje? Essa é uma receita de uma torta de liquidificador da minha mãe. E você vai ver como ela fica, na hora que você bate, você vai perceber. Ela fica molinha. E aí, como eu fiz mais alta, deixa ela mais douradinha. Em cima eu coloquei uns queijinhos para ela ficar bem gostosa também. E é uma receita que você pode fazer com todo tipo de recheio. Ela parece a textura de um suflezinho. É que ela tá tão quentinha que pode ser que ela até quebre na hora que eu for tirar. Gente, quem mandou nascer pequena, né? Eu não alcanço aqui direito, ó. Peraí. Vou pegar aqui, ó. Peraí. Eu devia ter pego um pedaço maior, né? Dessa vez que eu devia ter pego um pedaço grande, eu fui fazer a fofa e peguei um pedaço pequeno. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Aí eu consigo tirar daqui. Consigo. Olha a delícia de torta. Olha isso. E tá quente, fumegante. Deixa eu pôr o queijinho, caiu aqui. Olha isso. Gente, parece um soufflé. Não é tipo aquela torta de liquidificador que fica dura. Olha que massa suculenta, ó. Tá vendo? E eu pus bastante recheio. Essa aqui eu fiz com queijo, presunto, tomate, salsinha e especiarias. Vou montar uma outra pra gente, até de escarola. Deixa ela bem assadinha, tá, gente? Bem dourada. E aqui em cima você pode colocar uns queijinhos como eu fiz. Vou anotar, passar os ingredientes pra vocês. Anota aí, ó. Facílima de fazer essa torta hoje, ó. E fica tão boa. Deixa eu provar se ficou boa, peraí. Ô, Lala, é minha irmã. Fique atenta que se eu esqueci de alguma coisa, liga no celular do Rô, porque o meu eu deixo ele desligado. Só vou ver se ficou boa mesmo, deixa eu ver. Nossa, gente, maravilhoso. Vou te falar uma coisa. Essa é a minha massa de torta de liquidificador predileta. Sabe por quê? Eu tenho outras milhares, mas elas ficam maçudas, né? Essa fica leve. E a quantidade de recheio, como a massa é molinha, a massa entra no meio do recheio. Nossa Senhora! Por isso parece um suflezinho, ó. Olha isso. Ó, queijinho, suculento com presuntinho. Ó. Pra vocês, eu nem queria provar. É que eu precisava acertar porque ela ficou meio tortinha. Olha aqui do lado, ó. Quer um aviãozinho, Serginho? Olha que delícia. Vou por aqui, ó. Ai, pena que esse aviãozinho não vai chegar até você hoje, Serginho. Gente, divina. Bom, vamos aos ingredientes, ó. Liquidificador, hein? Nossa, é muito boa. Vamos usar meia xícara de chá de queijo ralado, meia xícara de chá de queijo ralado, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de leite. Olha que fofinha que fica, gente. Isso é dos deuses. 3/4 de xícara de chá de óleo. Gente, não deixa passar a quantidade de óleo, ó. Viu como ela fica leve? A massa, quando eu colocar na montagem, você vai ver. Ela é mais líquida. Então, ela entra dentro do recheio. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui certinho. E aí eu vou contar já os recheios, ó. Depois, uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Retinha, tá? Não aquela de mãe grandona, não. Ah, isso aqui é bem legal, ó. Um envelope de tempero pronto. Gente, o que eu tô usando é esse aqui, que é cebola e alho torradinhos. É uma delícia. Tem tempero completo, tem uma infinidade. Isso aqui dá um sabor maravilhoso na massa. Ah, eu não gosto. Então, sabe o que você faz? Pode bater uma meia cebola e um dentinho de alho nessa massa também, para ficar bem saboroso, tá? De recheio, ó, opções. Dá pra fazer, presta atenção, uma bem caprichada que nem a minha, tá? 400 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto,
3 tomates picadinhos e orégano a gosto. Ai, na receita eu esqueci do ovo. 4 ovos. São 4 ovos e 4 ovos. Não falei do ovo. Ó, então só lembrando, vou repetir, ó. 4 ovos, meia xícara de chá de queijo ralado, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite, 3/4 de xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó e um envelopinho de tempero pronto. O envelopinho, gente, é daqueles pequenininhos assim, ó, tá? Ou então, se você não tiver desses de saquinho, assim como eu tô falando, 1 colherzinha dessa, o suficiente. Rasinha, tá? Desse tempero que você tem em pó. Não é aquele de tablete, é o em pó. O que eu fiz, ó? Misturei aqui queijo prato, eu coloquei metade de queijo prato, metade de mussarela. Queijo prato, ai, ó, salsinha, cebolinha, presuntinho e tomate. E só isso aqui já é dos deuses, né? Faz uma omelete com isso, pelo amor de Deus. E aqui o que eu fiz, comprei escarola, tiozinho. Gente, eu chamo ele de tiozinho, não é falta de respeito, não. É o jeito que todo mundo chama ele. Eu conheço ele há muitos anos e a gente chama ele de tio. O tio aqui pertinho da quitanda me mandou essa escarola maravilhosa, ó. Coloquei água para ferver na panela de cozinhar macarrão, porque aí já tem o escorredor. No que levantou fervura, coloquei a escarola picadinha, contei 2 minutinhos, escorri, fritei alho, cebola no azeite, pus a escarola e ela acabou de cozinhar no tempero, tá? Vamos à massa. Primeiro, os líquidos. Então, vou colocar aqui, ó, o óleo, os ovos, o leite. Gente, essa receita é muito gostosa. Faz, depois vai se lembrar de mim. O temperinho, o queijo ralado. Eu sempre tenho mania de dar tapa na mão. E farinha com fermento, tá? E agora vamos bater. Enquanto bate, eu vou lá só para ligar o forno para não dar problema aqui pra gente, tá? Muitas perguntas chegando, Kátia, no nosso @melhordatarde_band, explicando pra turma que embaixo lá do último post, pode ir fazendo as perguntas das receitas e a gente tá acompanhando tudo aqui. Pode. Tem uma turma, Kátia, sabe que a galera... Tá pegando, né? Isso aí. A galera tá meio light também nesses dias. Aí o pessoal falou assim, será que eu posso perguntar pra Kátia se a gente pode diminuir um pouquinho no óleo e crescer no leite? Você acha que dá pra dar uma segurada ou mantém essa quantidade? Então... Sabe o que é, gente? Se a gente falar em 3/4 de xícara de chá, uma torta grande dessa, um pedaço como esse vai ter o quê? Uma colher de sopa de gordura no máximo. Não é muita, entendeu? Para a quantidade, né, que dá, é porque eu fiz a torta alta. Para a proporção, não é uma quantidade grande de óleo. Então, eu acho melhor não diminuir, porque eu já fiz e não fica legal a massa, fica estranha. Ela não desenvolve, sabe? Boa. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui. Peraí, ficou com pelotinhas ainda de farinha. A gente vai na coreografia. Vamos lá. Não, pode perguntar. Eu queria ir dançando. Eu tô muito gingado hoje. Não tem problema. Ô, Kátia, e essa massa aí, o pessoal tá perguntando se o recheio... O recheio é universal. Dá pra botar, se sobrou uma mortadela na geladeira, dá pra pôr uma mortadela, botar uma outra coisinha? Você sabe como eu faço? Ó, pode fazer só com queijo, para quem não come carne. Tá. Pode fazer com palmito refogado. Pode fazer com carne moída refogadinha, também fica uma delícia. Ó, escarola. Vou falar uma coisa para vocês. O Rodrigo dificilmente janta. E eu janto sempre, né? Então, o que eu faço? Eu faço, às vezes, metade de uma receita dessa. E aí, pega uma assadeirinha dessa, uma travessinha dessa,
E aí eu coloco e faço uma descarola pra mim. Como metade, vamos dizer, outra metade eu congelo depois de assada. Olha. Agora tem mais pergunta aí, Alex? Tem mais pergunta sim da receita. Vamos reconstruir aqui. Vamos... O Cátia, sabe o que a turma falou? Não valem nada, hein? Você falou de guardar um pouquinho na geladeira. Aí a Marcela me mandou uma pergunta que é o seguinte: se ela fizer igual essa, com frios, só que ela fez a maçona grande, sobrou. Quantos dias você acha que segura na geladeira, assim, pra gente comer durante o fim de semana? Crua? Crua não, já pronta, pelo que ela perguntou aqui. Ah, não. Pronta, gente. Dura uns 5 dias na geladeira. De boa, né? Se você aguentar, não comer, né? Que não acontece isso comigo. Lá em casa não duraria. Quando ele ainda falou assim pra mim, nossa, aqui também não. Nossa, vai ficar, dá essa, depois mais 2. Eu falei, ele falou assim, ah, não dá pra congelar? Eu falei, pra quê? A gente come amanhã no café da manhã. Boa. Verdade, verdade. É uma dica boa. E eu vou falar uma coisa pra vocês, no café da manhã, pode aquecer, mas eu gosto dela temperatura ambiente. Ela continua maciazinha desse jeito, ó. Ela não fica durona. Fica uma delícia amanhã cedinho. Agora, ó, vamos montar pra vocês entenderem como é, ó. Eu vou montar primeiro a descarola pra você ver, depois a gente monta de frios, tá? Ah, só lembrando que o Alex perguntou. Eu coloquei presunto, mas vamos dizer, se tem um pouquinho só de presunto. Aí você pode pôr um pouquinho de presunto que você tem, um pouquinho de mussarela que você tem, um pouquinho de mortadela que você tenha. O que tiver um pouquinho sendo de frios, pode picar e colocar. Ou até, sabe, não sei na sua região, mas acho que normalmente em todos os lugares tem pontas de frios. Eles vendem por quilo. E são aquelas partes dos frios, e é fresquinho, gente, não é coisa passada. Claro que não, né? Que eles vão passar na máquina, e você sabe quando tem mais ou menos 1 centímetro, a máquina de fatiar não consegue fatiar, né? Quando na peça sobra um centímetro mais ou menos. Então eles pegam essas pontas e vendem por quilo. Quando a gente era criança adolescente, nossa senhora, a gente comia só pontas de frios. Eu lembro que era de sábado. Tinha um lugar lá chamado Queijeiro, que já acabou faz tempo. E aí a gente estava assistindo Raul Gil, eu e a Carla. Aí o que a gente fazia, na época, muitos anos atrás, né? Imagine, eu tinha 17, 16, faz tempão. E o que a gente fazia? A gente ia comprar as pontas de frios para depois fazer essas delícias. Ó, aqui um pouquinho de massa. Gente, esse fundo você não pode pôr muita massa não, tá? Ó, vamos lembrar que a gente vai dividir essa massa em 4 partes. 2 para a parte de baixo, cada um sabor, e 2 da parte de cima. Pra você ver como rende isso aqui, viu? Ó, escarolinha gostosinha, que eu refoguei hoje. Ai, gente, eu adoro escarola. Refoguei Catalônia. Eu já expliquei como eu fiz a escarola, e o mesmo jeito a Catalônia, mas eu vou repetir. Se você não tiver panela de cozinhar macarrão, faz na panela comum. Então, coloca a água para ferver. Quando começar a ferver a água, você coloca a escarola que você já lavou, corta pequenininho, bonitinho. E aí você coloca, conta 2 minutinhos e tira ela do fogo e escorre direitinho e reserva. Aí você frita no azeite alho, cebola, deixa ficar douradinho, coloca a escarola. Aí a escarola, ela vai acabar de cozinhar nessa, ai que delícia, ó, nesse temperinho. Por isso que é maravilhoso. Coloquei sal e pimentinha do reino. Você vê que eu vou falando, vou sentindo o cheiro da escarola e vou ficando aguada, né? Ai, meu Deus. Ó, fiz isso. Olha a proporção, ó. De escarola, de recheio para massa. Aí você fala, mas é muito recheio. Não é, gente. Essa massa agora vai entrar aqui e vai entrar no meio do recheio também. Então isso vai dar aquela leveza que parece um soufflé. E a massa não tá errada. Ela é líquida desse jeito, tá? Ó, vamos colocar aos pouquinhos. Ela vai entrando no recheio. Minha mãe arrasou quando descobriu essa receita. Mas, gente, faz tantos anos que eu não sei nem onde ela arrumou. Sabe que minha mãe tinha uns livros de receita? Olha, quantos anos faz que o Franco Montoro, ele era governador, né? Faz milhares de anos, você faz. E ele fez um caderno de receitas com receitas práticas e para aproveitar os alimentos e as estações com os melhores alimentos. E minha mãe pegava muitas das receitas desse livro de receitas dessa época, ó. E ela tem esse livro até hoje. Você tá vendo? Ó. Desse jeito, a de escarola.
depois vai crescer e vai cobrir essa escarola, não vai ficar assim não. Vou montar de frios que tem um segredinho. Olha, durante o intervalo o Neri me deu uma dica ótima. Ele falou, mas eu dei um pedacinho pra ele provar dessa, né? Ficou boa, não ficou, Neri? Maravilhosa. Maravilhosa, fica leve, né? Parece soufflé, né? E ele falou, sabe que eu podia ter junto um milhinho ou uma ervilha? Gente, compra aquela latinha. Ou não, né? Você como vai fazer mais gente, você compra uma lata de cada um. Vem aquela duo, que é metade milho, metade ervilha. Aí dá pra você pôr os dois. Isso tudo começa a aumentar o recheio, que vou lhe dizer, viu? Fica uma beleza. Que pergunta, Rô? Eu falei pro Alex, dá pra fazer com palmitinho refogado, com azeitona, tomatinho, fica uma delícia. Ó, a de escarola, pra finalizar, o que que é? Queijinho ralado por cima, ó. Só um pouquinho de queijinho ralado por cima e já tá no jeito certinho. Só mais, tá bom? Bom, vou ensinar a montar a de frios, porque tem um segredinho pra ficar douradinho em cima assim, mas antes, gostosa. Ó, vamos montar de frios agora. Simples, a mesma massa. Então, de novo, uma quantidade menor de massa embaixo. E a massa é líquida, para você que está chegando agora sem entender. Repetindo, minha mistura aqui de frios. Presunto, tomate, orégano, salsinha e cebolinha, mussarela e queijo prato. Caberia aqui se eu tivesse, né? Uma calabresa picadinha ficaria boa também. Ficaria boa também uma cebola picadinha, só não põe porque o Rô não gosta. Uma mortadela, uns pedacinhos em cubinhos, de salame, o que você tiver em casa. Ó, massinha lá. Vamos colocar agora o recheio. Capricha no recheio, tá? Ai, gente, sabe que no intervalo a gente pensou, eu e o Neri? Eu podia ter feito de atum pra gente, que a gente adora, né? Atum, bom, né? Ó, atum com cebola. Nossa senhora, fica muito bom. Deixa eu ver se cabe mais um pouquinho. Porque senão também, ó, bastante recheio. Bom, né? Ou com sardinha em lata, vai ficar uma delícia. Esse aqui eu faço outra coisa depois. Ó, bastante recheio. Vamos colocar agora o restante da massa. E ó, vai colocando a massa meio assim em cima, no mesmo lugarzinho também, para que essa massa desça. Como ela é uma massa mais líquida do que normalmente a gente faz numa torta, ela vai entrar no meio do recheio. Então isso dá uma textura para essa massa bem legal depois e para essa torta de uma forma geral, porque não fica a divisão de massa-recheio, fica tudo uma coisa só, entendeu? Já fiz, deixa eu aproveitar e lembrar uma coisa. Já fiz, falei, vou tentar misturar tudo. Não ficou legal. Não me pergunte por quê. Deixa eu mandar um beijo pra pessoa que eu tô morrendo de saudade. Neri Gordo! Um beijo, meu amigo. Você tá bem? Agora tem 2 Neri Gordo. 2 Neri Gordo. O nosso Neri aqui disse que daqui a pouco vai ter 2 Neri Gordo, porque ele tá engordando. Tá nada, Neri. Você não tá engordando, não. Beijo pro Serginho, pro Robertinho, pra todos os meninos do estúdio, pra nossa produção. Eu fui falando e fui pondo o resto. Olha, gente, aqui, porque eu falei que é diferente, finalizei de escarola só com queijo ralado. Essa daqui, pra ficar douradinha como ficou a minha, a gente coloca umas fatias, ó, de mussarela. Ou do queijinho que você tiver. Eu não tenho queijo, então não põe nada. Mas às vezes sobra um pouquinho. Você viu, esse aqui sobrou de ontem do hambúrguer. E aí eu vou usar uma parte. Ainda vai sobrar de novo. Eu vou picar com aquele e aí faço amanhã uma omelete. Isso. Aí, queijinho ralado por cima. Forno, gente, 170 graus. Por ela ser mais líquida e ficar mais alta, se colocar 180 graus, o que acontece? Ela fica crua. Espeta o palitinho, que nem a gente faz com bolo, para você ver se sair sequinho, se tá bom. Então, 170 graus, e aí você vai ver que vai ficar bem douradinha como a minha. E eu não coloquei na parte de gratinar. Aí você fala, nossa, mas começou a dourar muito em cima. Eu até fiz isso na minha. Que tá ligado o forno agora para assar essas. Eu peguei uma assadeira vazia e coloquei ela virada com como se fosse assim, ó. Tá? A assadeira cobrindo toda a travessa para cozinhar bem a torta e não queimar o queijo de cima, tá bom?